Obrigada a todos, né? Bom dia, mais uma vez, para nós, né, que dizemos sim ao chamado do Mestre. Estamos dizendo sim, que estamos escolhendo a melhor parte nesta manhã, né? Sempre com muita gratidão nos nossos corações, né? E vamos mais uma vez a reflexões, né? Como disse na segunda-feira, um bate-papo do nosso querido Evangelho, refletindo acerca do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina de luz, de amor, que é o Consolador prometido por Jesus, né? E lembrando, a gente sempre quer lembrar aqui, no início, sempre tem essa frase aqui, com as explicações, a explicação das máximas morais do Cristo e sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas posições da vida. Isso é muito importante da gente refletir, né? Vamos usar o livro como um receituário, né? Como um guia mesmo para a nossa vida. No Evangelho no Lar, que é muito importante, né? Ainda mais nesse momento, em todos os momentos que estamos passando, é muito fortalecedor fazer o Evangelho no Lar, mas também recorrer, às vezes, a uma página, abrir uma página ao Léo, enquanto a gente estiver passando por dificuldade, que a espiritualidade sempre nos ajuda, né? Então, só um minutinho que eu esqueci aqui. Obrigada a todos pelas palavras de carinho, pelo sorriso, por estarem se dispondo, pelo sorriso de vocês. Então, vamos lá, nós estamos lendo, né, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos refletir aqui o item 8, a desigualdade das riquezas. Então, vamos lá. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que nem todos os homens são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um parcela mínima insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, que a prática do bem resultasse de seus esforços e da sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como é, ao mesmo tempo, poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, razão pela qual ele incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo, cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá em outra existência. Quem a tem agora, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo,
Cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. É de lamentar-se com razão o péssimo hábito que algumas pessoas fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se se Deus seria justo dando a riqueza a tais criaturas. É certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, assim, motivo algum para acusar a providência, nem para invejar os ricos, como estes não têm razão para se vangloriar do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuários que se remediará ao mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Mais uma vez, né, gente? Fora da caridade não há salvação, né? Então, a gente fica refletindo, e ele logo começa dizendo aqui que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que a gente procura resolver em vão, né? Se a gente olhar somente se a gente vai procurar explicações vãs, se a gente for olhar somente uma existência, né? Quando se considera apenas a vida atual. Né? A gente lendo na questão 814 dos livros dos Espíritos, os Espíritos dizem: Deus concede a riqueza ou a pobreza a determinadas criaturas para experimentá-las de modos diferentes. Na maioria das vezes, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Né? Então, a gente sabe que nas leis de Deus, que são justas, que são perfeitas, né? Harmônicas, que são perfeitas, né? Soberanamente bom, que Deus é soberanamente bom, justo, né? Cada um está onde precisa estar. Não existe privilégio para ninguém. A gente sabe que a lei de Deus não privilegia ninguém. Né? Então, todos nós que somos habitantes da Terra, tendo que fazer a nossa evolução, nós vamos experimentar igualmente provas diferentes para desenvolvermos o quê? Aptidões diferentes, segundo a nossa capacidade na existência certa, no momento certo. Né? Então, nós sabemos, né, que tanto a prova da riqueza quanto a da pobreza são provas duras. Ninguém está dizendo aqui que é fácil uma pessoa ter que escolher, por exemplo, uma refeição para fazer. Né? A gente sabe que isso não é difícil de encontrar. E está muito mais perto da gente. Às vezes a gente até sabe. Às vezes a gente não sabe que não é fácil. Né? Poxa, hoje eu vou almoçar aqui, mas à noite eu vou fazer um lanche, vou tomar uma torrada, né? Não só por uma opção dela, mas porque a necessidade impele que aquilo aconteça. Não é fácil a gente saber que tem que ter aquele recurso, né, para fechar as contas, uma conta, às vezes, de consumo, não é nada de supérfluo, uma conta de consumo no final do mês, uma conta da moradia. A gente sabe que é uma prova materialmente difícil também. Né? Então, e requer muita abnegação, requer muita resignação. Né? E a prova da riqueza também é aquilo, a gente fazer um bom uso daquele recurso que a pessoa tem. A pessoa fazer um bom uso daquilo. Né? Então, enquanto, de repente, a pobreza pode gerar uma certa revolta, um questionamento, às vezes, equivocado, né? A riqueza pode arrastar aquelas paixões que lá na frente a gente vai ver. Né? Se a gente olhar somente essa existência atual, pô, tá tudo bom aí. Esse aí não tem problema. Que problema que ele tem?
Aí faz o que quer, tem o que quer, consome o que quer. Que problema? Esse cara não tem problema. Lá na frente a gente vai ver. Mas não seria assim uma forma de castigo. É a lei do retorno mesmo. Porque aquilo ali não está à toa. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui a passeio para se divertir o tempo todo. Né? Claro que a gente tem que ter a diversão saudável, um lazer saudável, mas não é aquele recurso está com ele com um propósito, como até foi dito na quarta-feira. Quantos recursos, quantos bênçãos a gente pode adquirir por causa de um bom empreendimento da riqueza, né? A própria ciência mesmo, né? Quantas pessoas apaixonadas, né? Apaixonadas pela ciência, ricos, sempre patrocinam as pesquisas, né? Há muitos anos atrás a gente via isso. Né? Hoje em dia tem outras formas de a gente captar recursos, mas há muitos anos, esse aqui foi patrocinado por um homem que gostava muito das artes. Né? A gente via vários magnatas patrocinando artes, né? Fazendo um bom emprego, né? Do seu recurso, gerando outros empregos também. Né? Então, gente, ambas as provas a gente sabe que são difíceis. Né? A gente lembra, então, de duas histórias, dois livros, né, que são psicografias do nosso querido Chico Xavier. Um deles é Há 2000 anos, né, do Emmanuel, que ele narra uma das suas encarnações como senador Públio Lentulus, e tem a história de dois rapazes que são filhos de um grande amigo dele, eu acho que o nome é do pai é Flamínio Severo, se eu não me engano. Vocês me perdoem se me fugiu a memória. E eles eram, né, da sociedade romana, não eram pessoas assim mais, mas eram pessoas assim, eram ligadas à matéria como muitos haviam naquele momento, procuravam ser justos, mas era uma sociedade, à época, que era muito fácil para alguns. Até a mão de obra era gratuita. Né? E chega à casa do Públio uma serva chamada Ana, que ficou muito amiga da Lívia, que era a esposa de Públio, e elas se tornam grandes amigas. Né? E quanto Lívia aprendeu com Ana? Né? Lívia também já era um espírito mais evoluído. Quanto Lívia aprendeu com Ana também? Né? Mesmo na simplicidade dela, na resignação que ela tinha, naquele desejo sincero de ver o bem do outro. Né? Tanto é que Ana apresenta o cristianismo, né? A doutrina de Jesus à Lívia. E tinham dois rapazes que eram filhos desse amigo de Públio, muito próximo, era Agripa e Plínio. Né? E eles são jovens, assim, que foram educados nas tradições romanas da época e tudo mais, mas a facilidade fez com que eles se arrastassem às paixões. E isso era muito comum na época, né? A juventude, até nos filmes que a gente vê da sociedade romana, eles não eram meninos maus nem nada, mas eram meninos, assim, rapazes, né? Jovens, inconsequentes, que não pensavam nas coisas do espírito, que não pensavam, queriam satisfazer aquelas paixões momentâneas que muitas vezes são um pouco inerentes assim, da juventude, mas que eles queriam satisfazer aquilo naquele momento. Né? E chega uma hora, o público está em outra cidade, ele precisa se mudar, e a própria mãe dos rapazes escreve uma carta para ele pedindo volta, porque o seu amigo está doente, adoeceu, por conta desse comportamento desses meninos, entendeu? Vê se você consegue vir aqui para me ajudar. Né? Então, refletindo um pouco sobre como as paixões, né? Como as paixões são arrastadas muitas vezes pelas facilidades que a riqueza proporciona. Se a gente não tiver aquela vigilância, orai e vigiai. Né? E uma outra história, um contraponto também, a gente pede licença aqui aos nossos instrutores dos cursos, agradece a eles, do livro Os Mensageiros, né? Tem a história da dona Isabel, que são 5 filhos que ela tem, né? Ela tem uma comunhão muito
coesa com as 4 filhas dela, e todas elas estão numa situação difícil. Ela é uma viúva, ela vive com muitas privações materiais, mas ela nem por isso se revolta e nem incita a revolta nas meninas, né? Elas comungam do mesmo sentimento de gratidão, do mesmo sentimento de resignação. Mas tem um dos filhos dela que já é um pouco mais... não compreende o momento que eles estão passando. E ele questiona a mãe o tempo todo. E a gente queria pedir licença para ler um trecho do livro que a mãe falando, explicando, elucidando, né, ao filho sobre isso. Ele pergunta: mamãe, o que a senhora então entende por pobreza? Ele pergunta num tom assim meio desrespeitoso. E ela diz: creio que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe ao mundo, são livres, são mais livres, né? E ela vai discorrendo aqui, e ela, no final ela fala, né? O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção pelo conforto viciado a que se entrega. As mais das vezes se afastam das bênçãos da natureza em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringindo a capacidade de se alegrar e confiar no mundo. Então, essa mãe, né, tão abnegada, tão dedicada, que mantinha o hábito da oração, do evangelho no lar, como ela sabia orientar bem. Inclusive, esse filho que era um pouco diferente, né, vamos dizer assim, que ainda não compreendia aquele momento que eles estavam passando. O quanto esse espírito era devotado, era elevado, né, para essa situação que eles estavam passando, né? Em contrapartida, esses outros rapazes, né, nessa história que Emmanuel nos narra, também não estavam... se deixaram levar pela paixão, como muitos naquela época ainda. Né? Então, a gente entende, claro que as provas são muito difíceis. Né? Então, gente, a gente sabe que muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Né? Isso, que bom, me livrei. Beleza, eu não sou nem pobre nem rico, eu estou no meio termo. Não preciso me preocupar, esse item aqui não é para mim. Será, gente? É para todos. São todos os recursos que nós temos. Né? Naquela reflexão que Santo Agostinho nos recomenda que a gente faça durante o dia, será que a gente usou os recursos que chegam até nós corretamente? Será que até mesmo na mesa a gente não abusou daquela determinada refeição? Né? Comeu até passar mal, se alimentou até passar mal, enquanto tem outro que está necessitando também. Né? Como foi dito aqui na quarta-feira, se eu tenho um biscoito, eu vou dividir com o meu irmão. Por que não? Né? Se o meu irmão tem um suco e um biscoito, vamos fazendo a refeição juntos. Ele traz o suco e você traz o biscoito. Na escola, às vezes, não tinha lanche coletivo, né? Cada um leva uma coisinha e cada um come um pouquinho do que o outro levou. Né? Vamos dividir. Né? Se eu tenho água, graças a Deus a gente não tem água, vamos usar o recurso com sabedoria, com responsabilidade. Né? Com responsabilidade, porque tudo que nós temos, não é por isso que a gente tem que usar, porque a gente já chegou num estágio que não dá para ignorar o irmão que não tem. Não dá para ignorar o outro que passa por dificuldade. A gente já chegou num estágio de evolução do planeta que não tem como a gente ignorar o outro. Então, a gente que conhece um pouquinho mais, né, a gente tem essa obrigação, né, de ajudar o outro, né, de ajudar o próximo. E o que é muito interessante que ele coloca aqui, quer ver? Deus concentra, né, a riqueza em alguns lugares para que a dos mesmos se expanda em quantidades suficientes segundo as suas necessidades. Né? E a gente pensa um pouquinho que Jesus acaba fazendo isso também aqui. Ele fez o Sermão da Montanha, falava para todos, mas certas coisas ele só conversava com os discípulos. E ele deu uma missão aos discípulos: vocês são o sal da terra. O sal naquela época conservava.
né? Não tinha geladeira, não tinha nada disso. O sal serve para conservar também, é um ótimo conservante, né? E aí ele fala, vocês são sal da terra, vocês vão conservar a boa nova, vão se espalhem, né? Aquela riqueza do reino de Deus mais detalhada que ele pôde passar, aqueles espíritos abnegados na época, aqueles espíritos que já vieram com essa missão, ele pede também, né? Assim também como Deus faz com os recursos também. Se está em alguns lugares, é para que esses lugares multipliquem, tem boa utilidade aquilo, né? E tem pessoas, né? A gente vê que até dentro de uma própria família, a gente vê, às vezes, tem 2 irmãos que ganham uma certa quantia dos pais para poder administrar aquele recurso. Um deles já é um pouquinho gastador mais, um pouquinho mais perdulário, gasta um pouco mais, o outro já não. Já consegue multiplicar aquele recurso, já consegue fazer alguma coisinha para vender na escola, ou para vender no prédio, ou já consegue guardar um pouquinho mais, né? A gente vê essas diferenças de aptidões de desenvolvimento, né? E mais um caso aqui que a gente queria trazer de um colega de escola, há muitos anos, né? A gente, cada um se formou, tomou seu rumo, e a gente vem encontrar com esse colega e a gente fala, encontra com ele, né? E a gente sabe que ele fez um concurso e passou. Ele fez um concurso e passou para o Banco do Brasil. Nossa, é um sonho de muitos, né, gente? Sonho de muitos. E a gente, fiquei muito feliz, que bom, você passou no concurso, é legal. Eu já estou na gerência, já consegui, faço lá, consegui me empenhar, estou na gerência, estou bem e tal. Poxa, a gente saiu daquele encontro, né, por acaso, feliz pela pessoa, né? Depois de um tempo, a gente se encontra novamente. Eu já conhecia ele um pouco, não tinha muita proximidade dele, mas a gente sabe quando a pessoa é estudiosa, quando a pessoa é mais dedicada, e era o caso dele. Depois de um tempo, a gente encontra novamente com ele, pergunta, e aí, como é que está lá no banco? Não estou mais no banco. Não estava gostando do trabalho, era bem jovem, né, gente? Não tinha família, não tinha famílias que dependessem dele e tudo mais. Ele, eu aproveitei esse programa aí que teve de demissão voluntária, estímulo, sei lá, e acabei demitindo, já estou há 1 ano e meio, abri um lava-jato, já estou há 1 ano e meio, estou feliz, estou satisfeito, está indo bem. E aí, na hora a gente leva um susto, a gente não entende, né? Como assim a pessoa sai de um trabalho desse, né? Mas às vezes a gente vê que está dentro da pessoa aquele espírito empreendedor, né? Ele não foi responsável, a gente conhecia ele um pouco, é uma pessoa que se dedicou para passar num concurso, é uma pessoa disciplinada, né? Uma pessoa que planeja a vida, né? Mas aí ele não estava satisfazendo, não estava feliz. Como a idade dele permitia, como a situação dele ali permitia, por ele não ter família, né? Não ter ainda constituído uma família, ele foi arrojado, né? Teve esse arrojamento e resolveu abrir o próprio negócio. Parece que ele já tinha uns 6 funcionários lá, estava indo muito bem, né? E às vezes a gente não compreende, né? Mas isso é que acontece assim, o mundo é assim, a humanidade é assim, cada um vai tendo as suas aptidões, né? Mas, mais uma vez, a gente deve pensar, muito será pedido àquele a quem muito foi dado, né? Então, a partir do momento, gente, como disse aqui, que a gente for regida pela lei da caridade, né? Quando todo mundo trabalhar visando o bem geral, o bem de todos, né? Ninguém vai viver sem um mínimo que lhe permita satisfazer as necessidades básicas, né? Se todos trabalharem em benefício de todos, que esse papo, usar farinha pouco meu pirão primeiro, já não existe há muito tempo, né? A gente já viu que não deu certo, nunca deu certo, nem nunca vai dar. Não é isso que Deus espera de nós, né? Então, a partir do momento que a gente for regido por esta lei, pela lei da caridade, do amor ao próximo, pelas leis de Deus mesmo, do fundo do nosso coração, né? As desigualdades vão cessando, né? E cada um pode fazer a sua parte. Dentro do seu raio de ação, dentro da sua comunidade em que vive, cada um pode fazer a sua parte. Seja através do exemplo, pela resignação que passa, seja através da divisão daquilo que tem, seja através do engajamento em um trabalho, né, social, né, seja através da divulgação de trabalhos,
né, da responsabilidade que lhe cabe, né, que cabe a nós. Vamos refletir mesmo em paz com Deus. Deus me ajuda. Jesus me ajuda. Eu quero realmente melhorar. E eu quero que o meu irmão também melhore. Eu não quero mais ver na rua pessoa passando fome, passando frio. A gente não quer mais ver isso, né? Então, ajuda a gente a fazer a nossa parte. A gente pedindo de todo o coração. Com certeza, nós temos espíritos que nos ajudam, que querem o nosso bem, que querem o bem de todos. Então, nós vamos ser ajudados, né? E, ao mesmo tempo, se a gente estiver passando por aquela dificuldade, vamos também interiorizar, pedir a Deus a resignação necessária para passar por aquela fase difícil, né? Que o auxílio chega. Deus não desampara ninguém, né? Então, gente, não adianta a gente ficar criando A, B ou C. A gente tem que ter aquela modificação no nosso coração. Como ele disse aqui, não adianta se você não mudar o seu coração, se você não mudar o seu interior, né? Então, a gente pode mudar sim, a gente pode melhorar sim a cada dia, desde que a gente se proponha a isso. Né? Que Jesus possa estar conosco, possa sempre nos abençoar, principalmente que a gente esteja com Ele. A gente sabe que Ele está conosco, né? A gente é que tem que estar com Ele. Muito obrigada a todos.